Oiê! Olha eu aqui de novo. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Olha eu aqui caçando conversa com vocês para trazer a videoaula, né? Que eu trouxe a videoaula para vocês aqui desse americano lindo, belíssimo, que é um luxo, gente. Olha só que luxo, gente. Eu trouxe esse redondinho aqui. Que redondinho. Eu trouxe esse redondo perfeito. Fiquem até o final, tem dicas super importantes para vocês de como eu faço para que o meu redondo fique assim, bem bonitão, sem marcas, tá? Então é isso, vamos à lista de materiais e começar logo essa videoaula, né? Porque a gente o quê? A gente tem pressa, né? Bora terminar logo isso. Bora, cuida. E o material que eu vou utilizar para fazer esse americano será o fio Encanto na cor ouro da Círculo e o Barroco Max Color na cor Militar, que é este aqui. O código dessa cor é 5718, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E uma agulha de numeração 3,5 e uma tesourinha para arremates. Vamos dar início à nossa videoaula. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico eu irei fazer 14 pontos altos. Dou uma correntinha para prender, né? E aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto alto. Agora vamos completar fazendo mais 13 pontos altos para completar os 14 pontos altos dentro do anel mágico. Façam aí os seus. Eu vou terminar aqui o meu. Quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente fechar a nossa primeira volta. Prontinho, fiz aqui os meus 14 pontos altos. Eu fecho o anel mágico, aperto um pouquinho. E agora, para começar a próxima volta, eu venho aqui nesse segundo ponto alto, nessas duas perninhas do ponto, né, que é a correntinha aqui, ó. E puxo a laçada de frente para trás, ajusto, para começar a nossa próxima volta. Essa carreira será de aumentos, será 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, teremos 28 pontos altos. Nosso primeiro ponto alto, eu não aperto muito aqui, ó. Para que essas duas argolinhas não fiquem muito apertadas para ser esse ponto alto aqui. Então, vamos lá, eu faço assim, ó. Com a agulha na argolinha que puxamos para trás, eu volto aqui no primeiro ponto, nesse ponto que tá saindo aqui, ó, onde a gente inseriu a agulha e puxou ele para trás. No mesmo ponto, insiro a agulha, puxo o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo e uma correntinha. Eu chamo esse ponto de ponto alto invisível, que é o ponto alto falso, praticamente. Então, aqui no mesmo ponto, nós vamos fazer mais um ponto e teremos 2 pontos altos. Agora, vamos seguindo, fazendo em cada ponto alto de base, 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus. Quando eu terminar, eu volto com vocês para fecharmos esta carreira. Prontinho. Cheguei aqui no último ponto de base, falta fazer os 2 pontos altos finais para completar os 28 pontos. Vamos lá. Vim mostrar para vocês como eu faço. Laçada na agulha, essa argolinha aqui, ó, que a gente levou o ponto lá pra trás, eu pego nela e aí fica tipo um buraquinho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas espero que sim. Aqui, ó, pra
que não colocar aqui no meio vai dar uma diferença nos pontos. Então, eu coloco só nessa argolinha aqui, ó. E faço os 2 pontos altos. Olha só. 1 e 2. Puxa um pouquinho o fio. Vamos fechar do mesmo jeito da primeira volta. No segundo ponto de base aqui, a gente insere a agulha de trás pra frente, pega a argolinha, né? O fio que vem do novelo e faz o fechamento, ajustando aqui, assim. Com o fio na agulha, volto no mesmo lugar para fazer o primeiro ponto baixo e uma correntinha, que será o nosso primeiro ponto alto. Nessa volta, nós faremos um ponto alto sozinho e um aumento. Eu começo fazendo 2 pontos altos no início, que é o aumento. Porque quando chegar aqui no final, aqui, não fica legal o aumento nesse último ponto, sabe? Por causa do fechamento, eu não acho, eu prefiro começar com o aumento nessa volta. Então, começo com o aumento, no próximo, faço um sozinho. Um aumento, opa. E um sozinho. Nessa volta, nós teremos o total de 42 pontos altos. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês para mostrar como é que a gente vai finalizar novamente. Cheguei aqui no final, faltando apenas um ponto alto para fechar essa volta. Aqui é justamente o ponto alto sozinho que separa os 2 aumentos. Aí, a gente vem, pega aqui nessa argolinha, ó, e faz um ponto alto sozinho. O fechamento aqui no segundo ponto alto, com a agulha de trás para frente, puxa o fio da laçada, ajusta e vamos começar a próxima volta. Nessa carreira aqui, nós totalizamos 42 pontos altos. A próxima volta, nós vamos fazer 2 pontos altos sozinho e um aumento. Aqui, eu vou iniciar com um ponto alto, faço um ponto baixo, uma correntinha para ser o primeiro ponto alto. Neste ponto alto aqui, ele está sozinho, então, nele faremos o aumento. Quando chegarmos aqui no final, neste ponto aqui, que é o ponto de fechamento, nós faremos mais um ponto alto, que vai bater direitinho os aumentos. Fizemos aqui o aumento, agora, nós vamos fazer 2 pontos altos sozinhos. 2. Agora, no ponto alto que está sozinho, vamos fazer o aumento. Fiz um, agora mais um. Agora, 2 pontos altos sozinho. Um no ponto de base e mais um no próximo ponto de base. E agora, o aumento. Agora, nós vamos seguindo assim por toda a volta até chegar lá no final. Quando chegar lá, eu terminar, quando eu estiver aqui, eu volto com vocês para finalizarmos essa volta. Nesta carreira, nós vamos ficar com 56 pontos altos. Façam aí o de vocês, confiram direitinho, tá? Porque é importante a contagem dos pontos nesse americano, para que a gente faça o bico direitinho.
Prontinho, quase terminada esta volta. Agora aqui, nós vamos fazer, nesse ponto, nós vamos fazer o aumento. Aqui, ó, fizemos 2 pontos sozinho e o aumento. Então, 2 pontos sozinho, o aumento. E nesse aqui, para completar este ponto alto inicial, que está sozinho, vamos fazer aqui, no último ponto, um ponto alto sozinho. Prontinho. Nesta volta, 56 pontos altos. O fechamento igual a todas as voltas anteriores. E vamos dar início a esta próxima carreira, que será 3 pontos altos sozinhos e um aumento. Vamos fazer o primeiro ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha, nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Este ponto alto aqui, que está sozinho, nós vamos fazer o aumento. Eu mudo o comecinho porque quando chegar aqui no final, este ponto eu não gosto de fazer o aumento nele. Então, eu mudo o comecinho, faço 2 pontos altos sozinhos e o aumento. Quando chegar aqui no final, eu faço mais um ponto alto que completa os 3 pontos altos sozinhos. E agora, nós vamos seguir a volta, fazendo 3 pontos altos normalmente, né? Sozinhos em cada ponto de base, fiz 1, 2, 3. E agora, neste ponto aqui de base que tá sozinho, vamos fazer o aumento. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. E agora, 3 pontos altos sozinhos em cada ponto de base. Sigam assim até o final desta volta. Eu vou fazer aqui a minha carreira. Quando eu estiver terminando, eu volto com vocês para mostrar e finalizar esta volta. Prontinho, olha só, pessoal, como é que está ficando o americano. Cheguei aqui no final. Aqui vamos fazer no último pontinho mais um para completar os 3 pontos altos sozinhos. Nesta carreira, a gente vai ficar com 70 pontos altos. Venho aqui no segundo ponto de base, insiro a agulha nas 2 argolinhas e puxo o fio do novelo para trás, ajusta. Assim. Vamos dar início a esta volta, que será 4 pontos altos sozinhos e um aumento. Esta volta, eu vou começar com o aumento. Venho aqui no primeiro ponto que tá aqui a laçada da agulha, insiro novamente pela frente, puxo, faço o ponto baixo, uma correntinha, nosso primeiro ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Começamos aqui com o nosso aumento. Nos próximos, faremos 4 pontos altos sozinhos em cada ponto alto de base. 2, 3 e 4. E aqui, ó, antes do aumento, nós vamos fazer o aumento. Continuando, 4 pontos altos sozinhos em cada ponto de base. E assim, nós vamos seguir até o final da volta, que aqui no final serão 4 pontos altos sozinhos. Vou fazer aqui os meus, vocês façam aí os seus. Quando eu terminar, já sabem, volto aqui com vocês pra gente finalizar junto, tá? Prontinho, terminada essa volta, gente. Sempre que possível, vocês colocam a base de vocês em cima de uma mesa, de algo, pra ver se tá ficando bem retinho. Nosso redondo perfeito.
E nessa volta de 4 pontos altos sozinhos e um aumento, ficamos com 84 pontos altos. Vamos fechar esta carreira para seguir a próxima volta. Nesta carreira próxima, faremos 5 pontos altos sozinhos e um aumento. Vamos começar aqui fazendo o nosso primeiro ponto alto invisível, uma correntinha, um ponto baixo, quero dizer, desculpa, e uma correntinha. Aqui eu vou mudar o início. Vou fazer esse primeiro ponto alto mais 2 pontos altos sozinho. 1, 2 e 3. E farei o aumento no ponto de base seguinte. Quando chegarmos no final, aqui nesses 2 pontos, vai completar os 5 pontos altos sozinhos. Agora, vamos seguir normalmente a carreira fazendo 5 pontos altos sozinhos em cada ponto alto de base e um aumento. Já fiz aqui 2 pontos altos, 3, 4 e 5. Agora, vamos fazer o aumento. Vamos seguir assim a volta toda. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para concluirmos essa volta. Terminei a minha volta. Vamos fazer aqui, ó, os 2 últimos pontos altos para completar os 3 que estão sozinhos. Para ficarmos com 5 pontos altos sozinhos nessa volta, pegando as 2 argolinhas aqui, ó, que é a laçada que colocamos no ponto seguinte, né? Então, faz mais um ponto alto. E vamos fechar essa volta com 98 pontos altos. A próxima volta também será uma carreira de aumentos. Será a 8ª volta, tá, gente? Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos altos sozinhos e um aumento. Aqui, no início, eu vou começar com o aumento. Faço o ponto alto invisível, chamo de invisível, mas é falso. Mais um, então, temos aqui o aumento. E agora, vamos fazer 6 pontos altos sozinhos em cada ponto alto de base. 2, 3, 6 pontos altos, 3, 6, e agora o aumento. Vamos seguir assim a volta toda, com 6 pontos altos sozinho, um aumento até chegar lá no final. Quando eu fizer aqui as minhas, vocês fizerem as de vocês, a gente se encontra aqui no final desta volta. Terminei aqui a minha volta de aumentos, né, com 6 pontos altos sozinhos e um aumento, ficamos aqui com 112 pontos altos. Esta próxima volta é a última volta e os aumentos dela serão um pouco diferentes, porque para fazer o bico, nós faremos 12 pétalas e a última volta ela tem que conter 120 pontos altos. Então, eu vou dar início aqui com vocês. Fazer só o primeiro pontinho aqui. Faz um ponto baixo e uma correntinha.
Aqui, nós faremos em cada ponto alto de base, um ponto alto sozinho, 54 vezes, ou seja, faremos 54 pontos altos. Este aqui é o meu primeiro. E vamos seguir contando até completar 54 pontos altos. E depois começaremos a fazer os aumentos, que serão um aumento e separados por 7 pontos altos. Nós faremos, se eu não me engano, 7 aumentos. Serão até aqui no final. Aqui no final, vai sobrar um ponto alto para completar esses 54 pontos altos, que vai ser 55 pontos altos, de certa forma, sozinhos, para não fazer o aumento aqui, que é um aumento também, o último aumento, né, da carreira anterior. Então, vamos fazer aqui 54 pontos altos. Vocês façam aí o de vocês, que eu vou fazer aqui os meus. Prontinho, fiz aqui os meus 54 pontos altos. Agora, nós vamos fazer os aumentos. Cheguei aqui nesse ponto alto, ele é antes do aumento da carreira anterior, na carreira anterior, né? Então, nele, vamos fazer 2 pontos altos juntos. E agora, os pontos altos sozinhos, que serão 7 pontos altos. Fiz 2, 7 pontos altos, 3, 6, 7. E agora, faremos o aumento. Então, nós vamos seguir assim até o final da volta, fazendo um aumento separados por 7 pontos altos sozinhos em cada ponto alto de base, para termos no total, nessa volta, 120 pontos. Essa volta aqui é a 9ª volta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Bom, parece que ele vai embiocar, né? Mas não, o meu tá ficando retinho. Quando completar aqui a volta toda, vai ficar mais retinho ainda. Então, vou terminar aqui minha volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês para mostrar. Continuem fazendo, vou desmanchar esse ponto. Continuem fazendo os 7 pontos altos sozinhos, mais o aumento. Olha eu aqui de novo, terminei minha volta. Tá faltando aqui, ó, 2 pontos altos de base. Eu fiz aqui, ó, o aumento e 7 pontos altos sozinhos. Aqui, nós vamos fazer o aumento. E no último ponto de base, nós vamos fazer um ponto sozinho para completar aqueles pontos altos, 54 pontos altos, que foram sozinhos. Aí, no total, serão 55 pontos altos sozinhos, acompanhados de um aumento e 7 pontos altos separados pelo aumento, tá bom? Agora, vamos fechar essa volta da mesma forma que fechamos as anteriores, né? E encerrar aqui as voltas de aumentos. Vou mostrar pra vocês como que ficou a minha base, olha só. Passo aqui a mão nela, esticando direitinho. E agora, essa aqui é a minha base perfeita. Vamos fazer mais uma volta aqui para iniciarmos o bico. Essa volta, faremos toda em pontos baixos. Fechamento igual às anteriores, laçada da frente para trás, puxo e fazemos um ponto baixo. Aqui faremos um ponto baixo em cada ponto de base. Totalizaremos 120 pontos baixos. A mesma quantidade de pontos da carreira anterior, que são 120 pontos. Este americano aqui, gente, para fazer o bico dele, com a quantidade de pétalas que vocês quiserem. Este aqui eu vou fazer com 12 pétalas, que
No caso, pode fazer com 10 também, 11. Esse americano, ele é múltiplo de 5. Então, se você quiser fazer com menos, com 10 pétalas, por exemplo, faria com 100 pontos na última carreira. Com mais pétalas, você vai aumentando sempre de 10 em 10 ou de 5 em 5. Quer com 11? Aí, na próxima volta, seria 105 pontos. E assim sucessivamente. Para aumentar ele, fazer um centro de mesa bem maior, ou um tapetão bem grande, ou quiser ele menorzinho também. Aí, este aqui com 120 pontos nas últimas voltas, que é a de pontos altos e a de ponto baixo, será 12 pétalas. Vou fazer aqui a minha volta de pontos baixos. Quando eu terminar, eu volto com vocês para darmos inícios, só se for inícios, para darmos início ao bico, tá bom? Terminem aí as de vocês e a gente se encontra daqui a pouco. Prontinho, terminei aqui a minha volta de pontos baixos, totalizei 120 pontos. Agora, vamos fazer o fechamento da mesma forma que estava fechando as carreiras anteriores. Eu faço esse fechamento aqui porque não fica com marcas, tá? Pelo menos eu acho que não fica. Então, vamos fazer aqui, nesse ponto, um ponto baixo. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó. Eu não acho que fique com marcas. O verso dele, as costas, ó. O lado avesso, sim, fica com essa marquinha aqui. Mas é o lado avesso, né, gente? Então, vamos lá, dar continuidade. Aqui, pra fazer o bico, nós vamos fazer o ponto baixo no primeiro ponto de base e subir 6 correntes. Seis correntinhas. Vamos prender com um ponto baixo, pulando 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto de base, a gente prende com um ponto baixo, ficou uma argolinha. Agora, vamos fazer 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar aqui, ó, na terceira correntinha, 1, 2, 3, e prender com um ponto baixo. Subir mais 2 correntinhas. E no quinto ponto de base, a gente vai prender com um ponto baixo. Vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quinto, um ponto baixo. Subir 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, no quinto, prende com um ponto baixo. Vamos fazer esse aqui agora, que são as argolinhas. 10 correntinhas. Oito, 9, 10. Volta aqui na terceira e prende com um ponto baixo. Aqui, gente, deixa eu mostrar. Eu pego nessas 2 argolinhas e essa aqui fica pra baixo, ó. Aí eu prendo assim. Prendo aqui, um ponto baixo, subo 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base, no quinto prendo com um ponto baixo. Então, vamos fazer assim a volta inteira até chegar aqui no final. Eu vou fazer aqui as minhas, quando eu terminar, eu volto para continuar juntamente com vocês. Prontinho, olha só como está ficando a nossa base, suas meninas. Ficamos aqui, ó, com 12 pétalas, tá bom? Esta minha base está medindo, vamos ver aqui quanto que ela tá medindo. A partir aqui, ó, do ponto baixo até a outra extremidade, 27 centímetros. A base aqui redonda, tá? Agora, vamos fechar
aqui com um ponto baixíssimo, ó, bem aqui. Vou fazer assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Venho aqui, pegando essas duas argolinhas da frente do ponto baixo e puxo fazendo um ponto baixíssimo. Venho aqui, dou uma esticadinha, venho aqui nessa primeira correntinha, tá? Da argolinha e faço um ponto baixíssimo. E agora, dentro dessa argola, nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá uma puxadinha, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos aqui nessa argolinha de correntinhas, de 6 correntinhas. Agora, aqui, nessas duas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Dentro dessa argolinha, nós vamos já dar laçada na agulha, desculpa. Vamos laçar a agulha e colocar aqui dentro 18 pontos altos. Já vou fazer aqui o meu primeiro, ó. Prontinho, tenho aqui 18 pontos altos. Agora, aqui nesse espacinho de duas correntinhas, nós vamos preencher com 2 pontos baixos. Chegamos na argolinha de 6 correntinhas, vamos repetir esse mesmo passo a passo aqui. Aqui, vamos fazer 9 pontos baixos e, em seguida, a pétala. Façam aí que eu vou fazer os meus aqui. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo, façam aí o de vocês, que eu vou fazer aqui o meu. E voltaremos aqui quando terminarmos para o próximo passo. Então, cheguei aqui no final da carreira. Vamos prender aqui nesse pontinho baixo, no primeiro ponto baixo, nós vamos prender com um ponto baixíssimo. E fazendo ponto baixíssimo até o quinto ponto, ó. 2, 3, 4. Aqui no quinto ponto, que é o meio da argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo, uma correntinha, vamos aqui para esta pétala. No terceiro ponto, 1, 2, 3, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, e no próximo ponto alto de base, um ponto alto. Nós vamos seguir assim, fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Opa. Separados por uma correntinha. Prontinho, ficamos aqui nessa pétala com 14 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui, vamos fazer uma correntinha, prender no quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5, com um ponto baixo. Fazemos uma correntinha, a gente vem aqui na próxima pétala, no terceiro ponto alto de base, ó, 1, 2, 3, no terceiro. Vamos repetir o mesmo processo que fizemos na pétala anterior. Um ponto alto separado por uma correntinha em cada ponto de base, totalizando 14 pontos altos. Aqui, no final, a gente faz uma correntinha e prende aqui nesse ponto baixo com um ponto baixíssimo. Pego as duas argolinhas aqui do ponto baixo, ó, e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar até o segundo espacinho da pétala com pontos baixíssimos. Olha, aqui na correntinha, faço um ponto baixíssimo. No ponto alto, pegando as duas argolinhas da correntinha, do ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Na correntinha aqui, ó, um ponto baixíssimo. No ponto alto, mais um ponto baixíssimo. Aqui, na correntinha do segundo espacinho, um ponto baixíssimo. Dou uma esticadinha, uma alongada aqui no ponto,
e faço um ponto baixo. Dou uma laçada, agora sem correntinha de separação, venho aqui no próximo espacinho e faço um meio ponto alto. Agora, vamos fazer meio ponto alto em cada espacinho aqui, separados por uma correntinha, apenas no início que nós não fazemos correntinhas. Então, eu faço uma correntinha, laço no espacinho, faço meio ponto alto. Uma correntinha, no próximo espacinho, meio ponto alto, uma correntinha, e assim até chegar lá no final, quando estiver faltando 2 espacinhos. Pronto, ó. Faltando 2 espacinhos, aqui a gente não faz essa correntinha que fizemos aqui nos anteriores. Vem aqui nesse espaço e faz meio ponto alto. Ficamos assim, no total de 11 meio pontos altos, ó. Aqui, sem corrente de separação, tá? Não faz corrente de separação, só dá a laçada. No segundo espacinho, a gente vem e faz meio ponto alto. Laçada na agulha no próximo espacinho, sem corrente de separação, meio ponto alto. Agora, vamos começar com as correntinhas de separação com os meios pontos altos em cada espacinho. Aqui, ó, chegamos nesse aqui, né? Faltando 2 espacinhos, não faz a correntinha de separação. E aqui fazemos o nosso último meio ponto alto para seguir para a próxima pérola. Laça a linha na agulha, vem aqui no segundo espacinho e vamos repetir esse processo até o final. Vou fazer aqui os meus, vocês continuem aí e a gente se encontra aqui no final dessa volta. Prontinho, cheguei aqui no final dessa volta. Vamos passar para a última volta. A gente vem aqui sem correntinha de separação. Nesse ponto aqui, que foi o primeiro ponto baixo que começamos, fazemos um ponto baixíssimo. Aí, a gente vem aqui, ó, no próximo ponto meio alto, nessas 2 argolinhas, faz um ponto baixíssimo. Nós vamos voltar no mesmo espacinho e fazer um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas. E eu pego aqui nessas 2 argolinhas da frente do ponto baixo e fazer um ponto picô com ponto baixo. Assim. Eu venho aqui nessa próxima argolinha, ó, do ponto meio alto, que é a correntinha, e faço um ponto baixo para prender o ponto picô. Venho aqui nessas 2 argolinhas do ponto meio alto e vou fazer novamente um ponto baixo, 2 correntinhas e fazer o picô pegando essas 2 argolinhas com um ponto baixo. Na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. No meio ponto alto, pegando as 2 argolas do ponto, faço o ponto baixo e vamos subir 2 correntes para fazer o ponto picô. Essa volta vai ser assim até o final. Cheguei aqui, faltando apenas 2 meio ponto alto, aí eu faço um ponto picô aqui, né? Prendo com ponto baixo. E aqui na correntinha eu vou prender com ponto baixo. Este aqui eu não farei o ponto picô. Eu já venho para o último meio ponto alto nessa argolinha aqui dele, ó. E vou fazer um ponto baixo. Sigo aqui, esse aqui é o primeiro. No segundo, eu faço um ponto baixo.
2 correntinhas para fazer o ponto picô. E prendo aqui na argolinha, né, na correntinha, com um ponto baixo. Pra ficar assim, pra não ficar os pontos picô muito perto um do outro e não embabadar. Vamos continuar assim a volta inteira. Em cada pétala, a gente vai ficar com 8 pontos picô. Ficou assim, deixa eu mostrar pra vocês. Ficando assim. Vou continuar aqui com os meus. Vocês continuem aí. E a gente se encontra no final para finalizar essa volta do bico. E depois fazer o detalhe com o fio encanto. Prontinho, gente. Terminei aqui a volta inteira dos pontos picôs, que é a finalização. Aí, aqui, ó, fiz o pontinho baixo para prender o ponto picô. Venho aqui no último meio ponto alto, faço um ponto baixo e vou cortar a minha linha para fazer o arremate final. Cortei. Agora, vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu faço esse arremate aqui. Eu venho aqui, ó. Aqui, esse pontinho aqui, que parece uma correntinha, é o meio ponto alto da carreira, o primeiro. Aí, venho aqui, ó, nesse pontinho baixo, nas argolinhas, eu vou colocar de frente pra trás. E insiro a agulha aqui na argolinha do ponto que tá saindo a linha. E nessa perninha aqui de baixo, ó. E vou inserir aqui, nessa argolinha aqui, nessa correntinha do ponto meio pro ponto alto. Aí, aqui pra trás, pegar em 2 argolinhas de trás e puxo. E vou ajustando, ó. Ajusto, pronto, ficou certinho aqui esse fechamento. Agora, a gente vai usar o fio encanto, ou se você tiver outro fio dourado que quiser utilizar também, não tem problema. Eu vou passar o fio encanto aqui nessa voltinha, por aqui também nesses pontos baixos. Você pode vir aqui em qualquer lugar, eu vou inserir a agulha e vou puxar o fio encanto. E aí, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Eu deixo uma boa sobra para fazer o arremate no final. E, ó, puxo. E faço um ponto baixíssimo. Você não precisa apertar muito, tá? Deixa bem soltinho os pontos, para ele não ficar repuxando. Aqui, ó, chegamos no último ponto alto dessa pétala, né? Aqui tem uma argolinha que é o primeiro ponto baixo, ó. Eu vou inserir nele e fazer um ponto baixíssimo. No próximo aqui, ó, mais um ponto baixíssimo. Toda essa voltinha aqui de pontos baixos, a gente vai colocar um ponto baixíssimo. E agora, chegamos aqui nos pontos altos.
Aqui é o primeiro ponto alto, ó. Colocar aqui embaixo nessas duas argolinhas, puxa e faz um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui os meus. Vocês façam aí o de vocês, que eu volto quando eu chegar aqui no final, para finalizarmos juntos. Prontinho, cheguei aqui no final, pessoal. Já cortei aqui o fio para fazer o arremate junto com vocês. E aí, eu faço assim. Eu venho aqui, nesse pontinho, fica faltando uma aqui, ó, pra fazer. Porque eu venho aqui nessa primeira correntinha, insiro a agulha pegando as duas argolinhas, agulha de tapeceiro. Puxo ajustando. E insiro aqui, ó, nessa última que a gente fez aqui pra trás. Ó. E fica assim. O acabamento fica mais bonitinho, perfeito, né? Sem aquela última argolinha grosseira. Aí, aqui, o arremate que eu faço, eu caminho aqui, ó. Até chegar na outra ponta, assim. E passo um pinguinho de cola. Olha só como é que ficou. Este aqui é o redondo perfeito, tá? Sem marcas. Não fica com marca daquele estilo pizza, né? E o verso, ele fica assim, ó. Fica com a marca aqui, mas porém, né? Aqui é o lado avesso. Então, esse aqui tá prontinho. Vou só finalizar com os arremates. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que eu faço. Venho aqui com um pinguinho de cola entre os dois fios e dou um nozinho, assim. Aperto um pouco pra segurar, né? Espero secar. Quando secar, é só esconder esse fio por entre esses outros pontos e passar mais um pinguinho de cola. Então, é isso, gente. Vou arrematar logo esse fio aqui, que ele já tá feito nó, eu faço assim. Dou uma puxadinha, coloco um pinguinho de cola, corto. Deixa eu pegar aqui a agulha e escondo. A cola não fica aparecendo. Às vezes eu mesmo me perco nos arremates, eu não encontro mais. É aqui o arremate, ó. Depois que secar, pronto, vai ficar bem difícil de achar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Obrigada a todos que ficaram aqui até o final. Vamos medir quanto que ficou este americano na minha tensão de pontos. Ficou medindo 43 centímetros de diâmetro. Ficou bem grandinho. Qualquer dúvida, sugestões, podem deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, me perdoem, tá? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigada mais uma vez e até a próxima aula.